Bom dia, pessoal. Mais nossa terceira aula sobre adição e subtração de radicais. Vejamos que as regras procedem de mesma sequência. Toda vez que for somar ou subtrair os radicais, é necessário que ficamos atentos à questão do radicando. Como assim, professor? Observe que todos os termos têm o mesmo radicando, com exceção do 3 aqui, tá? Então, quando acontecer isso aqui, ó, apenas os mesmos radicandos são somados. 6 mais 7, raiz quadrada de 2. E aí repete o 2 raiz quadrada de 3. Nesse resultado, vamos ter 13 raiz de 2 menos 2 raiz de 3. Esse é o resultado final. Não poderia fazer 13 menos 2, nem subtrair a raiz quadrada de 2 com raiz de 3, que é uma regra da radiciação. Esse significa o resultado final, ok? Para esse segundo exemplo, nós temos umas colocações de diversas raízes. Então, o que devo fazer? Devo organizar, colocar raiz cúbica, 8 raiz cúbica de 5, com menos 10 raiz cúbica de 5, e aí vem raiz quarta de 7, mais 2 raiz quarta de 7. Vejamos aqui que podemos fazer a conta da raiz cúbica de 5, ou seja, repetiria somente a raiz cúbica de 5 e faria a operação de 8 menos 10. 8 menos 10 vai dar menos 2. Menos 2 raiz o quê? Cúbica de 5. Vejamos que para a raiz quarta procede da mesma situação. 4 raiz quarta de 7 mais 2 raiz quarta de 7. Toda vez que não tiver um elemento ao lado do radicando é 1. Então, nesse caso, eu vou ter 1 mais 2. 1 mais 2 é igual a 3. E a raiz quarta de 7 prevalece, dando o seu resultado final. Então, vejamos que nós temos raiz diferentes. Menos 2 raiz cúbica de 5, mais 3 raiz quarta de 7. É o nosso resultado final. Mais uma vez, não posso somar nem subtrair quando as raízes não são semelhantes. Melhor dizendo, são as mesmas. Raiz cúbica de 5, só posso somar com raiz cúbica de 5. Raiz quarta de 7, só posso somar com quem tem raiz quarta de 7. Soma o fator externo. Já nesse último item aqui, nós temos que a raiz de 50, ela pode ser escrita de uma outra forma. Como assim? Decompondo. Se eu decompor os 50, eu vou ficar com 5 ao quadrado vezes 2, a decomposição de 50 em fator P. A decomposição de 32, que é aquela regrinha, decompor, é dividir em fator primo, ó, por 2, ó, por 2 até não dá mais, ó. Faz essa decomposição e observa-se a questão do índice. Então, já que a raiz é quadrada, eu vou ter 2 ao quadrado, ó, 1, 2 e o 2 sozinho. Menos, mesma situação do 8. 2 ao quadrado e o 2 sozinho vai dar os 2 à terceira. Uma vez que fatorou os radicando, nós vamos cancelar com as raízes. Raiz quadrada corta o quadrado, no caso seria 25. Aí aqui sai o 5 da raiz e permanece a raiz de 2. Mais, cortamos esse, com esse ficou 2 vezes 2, 4,
permanecendo a raiz de 2. Menos a última aqui, cortamos da 2, raiz de 2. Observe que todos têm as mesmas raízes, ou seja, o mesmo radicando com o mesmo índice. Quando isso acontece, o que fazemos? Colocamos entre parênteses e a única raiz 2. E fazemos a operação dos fatores. 5 mais 4 menos 2. Resultado final, 5 mais 4, 9, menos 2, 7. 7 raiz quadrada de 2 é a soma dessas raízes. Ok, pessoal? Só mais uma partezinha que é a parte de racionalizar o denominador. Ok?